Qual o jeito certo de falar e escrever? Você diria, Deus o abençoe, Deus te abençoe, Deus lhe abençoe, Deus a abençoe ou Deus me abençoe? Dentre as opções, qual seria a forma correta de falar e escrever? Bem, o primeiro passo é identificar a transitividade do verbo. Isso, saber se o verbo é transitivo direto ou indireto. Porque o complemento, ou seja, a resposta à pergunta que se faz ao verbo, vai fazer toda a diferença. Por exemplo, o verbo abençoar. Quem abençoa, abençoa algo ou alguém. Portanto, o verbo abençoar, ele é um verbo transitivo direto. Verbos transitivos diretos não perdem preposição. Por exemplo, que tipo de pronomes atuam como objetos diretos? Bem, os pronomes o, a, os e as. E qual o pronome que atua como objeto indireto? O lhe e o lhes. Agora, que pronomes atuam tanto como objeto direto como objeto indireto? O me, o te, o se, nos, vos. Portanto, se o verbo abençoar ele é um verbo transitivo direto, ele precisa ter um complemento como objeto direto. Por exemplo, Deus o abençoe. O pronome o ele atua como objeto direto, portanto eu posso utilizar o o. Portanto, Deus o abençoe está correto, segundo a gramática normativa. Deus te abençoe. Bem, o te, ele funciona tanto como objeto direto como objeto indireto. Como ele funciona também como objeto direto, eu posso utilizar o te. Portanto, Deus te abençoe também está correto. Deus lhe abençoe. Bem, o verbo abençoar, como já falado, ele é um verbo transitivo direto. Já o lhe, ele funciona apenas como objeto indireto. Então, eu não posso ter como complemento um objeto indireto, sendo que o verbo é transitivo direto. Portanto, você nunca deve utilizar Deus lhe abençoe. Essa seria a forma incorreta. Deus a abençoe, eu posso? Bem, o verbo abençoar é um verbo transitivo direto. E o pronome a, ele funciona como objeto direto. Portanto, Deus a abençoe também está correto. Deus me abençoe. Bem, o me, ele funciona tanto como direto como objeto indireto. Logo, como o verbo abençoar é um verbo transitivo direto e permite os dois complementos, eu posso utilizar sim o me como complemento do verbo transitivo direto abençoar. Portanto, também está correto. Notou?